E aí, pessoal, beleza? Questão de direito constitucional do concurso para o cargo de técnico, escrevente técnico judiciário do TJSP, ano de 2021. É, diz o examinador o seguinte: assinale a alternativa que contempla a hipótese de crime para o qual a Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança. Por que é interessante a gente analisar essa questão, pessoal? Pelo seguinte, aqui nós vemos o exemplo claro de uma questão em que o examinador ele trabalha contra aquele candidato que vai analisar a questão pelo senso comum. E como é a análise que o candidato faz pelo senso comum? Ele fala o seguinte, olha só. Ele pega a alternativa, lê a alternativa e fala, bom, não veda o arbitramento de fiança. Se não veda o arbitramento de fiança, então seria o crime menos grave, né? E aí ele vai vendo as alternativas. Crime hediondo não é. Ação de grupos armados contra a ordem constitucional também não é. E aí ele ficaria assim. E aí crime doloso contra a vida também não é. E aí ele ficaria entre duas. Ficaria entre prática do racismo e tráfico ilícito de entorpecentes. Por quê? Porque ele vai tentar descobrir qual deles é o menos grave para a sociedade. Isso é o candidato que não está sabendo o texto da Constituição, né, pessoal? Essa é uma questão típica que o examinador ele vai tentar excluir esse candidato, né? E aí o candidato marcaria a prática do racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes, né, pessoal? Bom, veja, vou até apagar aqui para não confundir o pessoal, né? Veja, pessoal, o fato é que crime hediondo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, prática do racismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, assim, todas elas vedam o arbitramento de fiança. Todas elas, de acordo com a Constituição, tá? Ó, para o qual a Constituição, ele fala até. E qual que é a única questão que não veda o arbitramento de fiança? É a alternativa A. Aí o candidato vai pensar, nossa, mas a pessoa cometeu crime doloso, ou seja, ela quis matar a pessoa e ela pode, então, receber uma fiança por causa disso, pode ter o benefício da fiança por causa disso? Pois é, são exatamente esses os termos da Constituição Federal. E é isso que o examinador quer saber, né? Quer saber do candidato se ele conhece, né, a legislação prevista ali no edital. Então, pessoal, por isso que essa questão, embora seja decoreba, é uma questão bastante interessante para mostrar essas nuances aí, né, que o examinador usa para excluir esses candidatos. Ok? Bons estudos aí, pessoal.